Muito bem. Bom, eu vou falar hoje sobre osteoporose em lesão medular. Eu faço parte do grupo da fisiatria que acompanha os pacientes na enfermaria e no ambulatório de lesão medular aqui no Instituto. Ah, o primeiro conceito que a gente tem que ter, que ainda é uma coisa, apesar de ter entrado nas últimas diretrizes, nos últimos consensos, é de que todo paciente que tem alteração de mobilidade é potencialmente paciente de risco para osteoporose e fratura por fragilidade. Isso, a maior importância é que uma fratura nessa população pode mudar, causar um impacto tanto de morbimortalidade mortalidade como do ponto de vista de impacto funcional. Então, não, aqui a gente vai falar sobre os pacientes lesados medulares, mas isso a gente tem que lembrar de todos os outros pacientes que também têm alteração de mobilidade, porque isso tem impacto na massa óssea. A prevalência de osteoporose em lesados medulares é bastante alta, né? Então, na fase crônica, chega a 80% dos pacientes têm alteração na densitometria. Ah, o maior impacto é o risco de fraturas por fragilidade, e geralmente são fraturas de baixo impacto que acontecem geralmente em transferências, eventualmente até no próprio exercício de fisioterapia, mas a coisa mais comum é cair da cadeira, então uma queda simples da cadeira ou uma transferência que acaba tendo uma fratura. Então, continuando falando das características das fraturas por fragilidade nessa população, tem uma prevalência de entre 1 e 3,5 a cada 100 pacientes por ano. A maioria dos pacientes completos, chega a ser cerca de metade dos pacientes com lesão medular completa, terão fratura, e após 10 anos isso aumenta de forma significativa até 4,5% ao ano, e cerca de um terço dos pacientes com mais de 20 anos de lesão terão fraturas por fragilidade. Normalmente a característica principal é de que ela ocorre de forma sublesional, então ela é bilateral, geralmente em membros inferiores. A perda mais acentuada em osso trabecular geralmente preserva a coluna. Toda vez que você vê uma densitometria onde a coluna não é preservada, você tem que investigar causas secundárias. A mais comum delas é a deficiência de vitamina D. A principal perda vai acontecer no fêmur distal e na tíbia proximal, e tetraplégicos também podem apresentar perdas em membros superiores. Aqui é um trabalho do Hospital Sara, de Brasília, que fez um trabalho retrospectivo com 325 pacientes, que observou que os pacientes tiveram sua primeira fratura por volta dos 45 anos, né? A maior parte eram paraplégicos, então, quanto mais ativo, mais mobilidade tem o paciente na comunidade, mais risco de fratura ele tem. O paciente que fica trancado em casa não fratura, né? O tempo médio entre a lesão e fratura foi por volta de 10 anos. Após fratura, 100% dos pacientes foram hospitalizados. Isso daqui indica o custo, né, da fratura, né? Metade precisou de cirurgia. Os locais mais comuns, né, foram fêmur proximal e fêmur distal, e depois a tíbia. O mais interessante, né, que isso é bastante negligenciado. Então, somente 3% desses pacientes tinham densitometria prévia, e apenas 8% dos pacientes receberam tratamento para osteoporose após a fratura, né? O índice de complicações foi de 20%, mais ou menos, sendo que um quarto deles tiveram piora nas AVDs, 29% piora na deambulação, e 15% tiveram uma segunda fratura. Isso aqui só para dar um painel de pacientes brasileiros, né? A fisiopatologia multifatorial, né? Eu tenho tanto perda de massa óssea como alteração da microarquitetura, e esse início é logo após a lesão, né? O fator mais importante é a imobilidade, mas quando você compara com pacientes que ficaram só imóveis, a perda em pacientes com lesão medular é bem mais significativa. Ou em pacientes com déficit neurológico, né, em hemiplégicos também pós-AVC, isso acontece. Então, os riscos envolvidos são baixa exposição solar, aí fatores neurogênicos que são desconhecidos, alterações hormonais como o pico, a inibição do PTH, alterações nutricionais, né, disfagia que pode acontecer em pacientes tetraplégicos, né, a depressão, isolamento social, a baixa ingesta, déficits associados de vitamina K, vitamina B12, o uso de heparina e anticonvulsivante pode diminuir a perda de massa óssea e o alto risco de queda desses pacientes.
A gente observa que há uma importante perda de massa óssea nos primeiros 6 meses após a lesão, depois isso desacelera até chegar num platô ou num quase platô após um ano, e isso cursa com uma perda constante ao longo da vida, é, e aí, com isso, né, após esse ano, começam as alterações de microarquitetura. O diagnóstico ideal é feito por densitometria óssea, se recomenda fazer o exame a cada 2 anos, né? É, as dificuldades em relação ao exame desses pacientes é a presença de deformidades instaladas, a presença de ossificação heterotópica que não permite a leitura em quadril proximal, isso é uma coisa mais ou menos prevalente nessa população. As alterações morfológicas, né? Então, se você teve uma infecção no quadril, osteomielite, luxação, eventualmente, a presença de implantes, a espasticidade automática que impedem uma leitura adequada, né? O uso de bolsa coletora de urina. O maior sítio de interesse seria próximo ao joelho, né, no fêmur distal e na tíbia proximal, mas a maioria dos softwares que vem de fábrica, o densitômetro, não tem isso. Então, a gente tem muitos trabalhos que mostram que essa é uma zona de risco, que a gente tem que vigiar, mas a gente não consegue fazer isso no nosso sistema. E na maioria dos sistemas que vêm de fábrica, né? Isso é feito, então, de forma mais experimental, né, para trabalhos. Quando você tem pacientes menores de 18 anos, você faz densitometria de corpo total, e existem outros métodos que são empregados para acompanhamento, principalmente desses pacientes que não podem, que têm limitações para o estudo, que a gente não tem acesso, né, que são as tomografias semi-quantitativas, e que poderiam ser um jeito interessante de acompanhar, principalmente essa população que a gente não consegue estudar. Então, o critério diagnóstico é de que pacientes em mulheres menopausadas ou homens com mais de 50 anos, você vai usar o T, né, um desvio maior do que menos 2,5, e um desvio maior que um Z maior que menos 2 nos pacientes demais, ou se você teve alguma fratura por fragilidade. É sempre bom avaliar a imagem, né, da densitometria, que é uma coisa que às vezes a gente ignora, porque se ele estiver mal posicionado, se você consegue ver pela imagem, você tem que desconsiderar aquele resultado, né? A gente também pode fazer o segmento, isso é uma coisa que acontece, às vezes eu pego nesses pacientes que, por exemplo, tem uma ossificação heterotópica, eu não consigo fazer a leitura do quadril proximal, eu peço a densitometria de corpo total e analiso a evolução durante um ano. Se eu tenho uma perda segmentar, né, geralmente em pelve ou em membros inferiores, maior do que 3,5, que é a perda esperada, né, por uma mulher menopausada, eu considero o tratamento mesmo que os índices estejam normais. Então, o grande problema é a negligência em relação a esse diagnóstico de osteoporose nessa população, né? Então, nos Estados Unidos, teve um trabalho que mostrou que só 5% dos veteranos com lesão medular faziam densitometrias seriadas. Lógico que o paciente com lesão medular tem uma porção de complicações, então isso acaba ficando para um segundo plano, porque entra nas ações de promoção de saúde, né, e não necessariamente na ação de programas de saúde, queixas ativas. Lembrar aqui dos fatores de risco envolvidos nessa população, que são mais ou menos, se sobrepõem aos outros fatores de risco, então pacientes idosos, mulheres menopausadas, mulheres, né, pacientes que são cadeirantes, que não deambulam, também têm maior risco, pacientes brancos, hipovitaminose D, baixa ingesta de cálcio, história familiar de osteoporose ou fratura por fragilidade, baixo IMC, etilismo, tabagismo, lesões completas, que é o ISA, que é a classificação, maior tempo de lesão, quando a lesão do paciente aconteceu antes dos 16 anos, quando tem sarcopenia associada, uso de heparina, anticonvulsivantes, opioides e corticoides. Os fatores densitométricos que levam à fratura por fragilidade é a presença de osteoporose ou osteopenia em quadril, que é inversamente proporcional ao desvio do T, o Z abaixo em quadril e joelho. E você aumenta o risco conforme o desvio padrão da densidade óssea em relação à população normal. As complicações relacionadas às fraturas são descritas como a não consolidação, a ocorrência de úlceras de pressão, infecção, trombose, amputações, piora da mobilidade, piora funcional,
a morte prematura e os custos que são, ah, acontece para o sistema de saúde que atende esse paciente. O tratamento vai ter duas vertentes, né? Então, a gente vai observar a melhora de massa óssea, os trabalhos acompanham, né, o tratamento através de melhora de massa óssea, diminuição de fraturas e pico de massa óssea. Os trabalhos são de baixa qualidade, né, as revisões, isso tá mais concentrado na área de tratamento medicamentoso e mais em relação à evidência de melhora de massa óssea, né, que estabiliza ou melhora a densidade mineral óssea. Mas não existem dados sobre diminuição de fraturas, ou eles são muito poucos, e aumento de massa óssea também são coisas que não são é, uh, observadas com mais frequência nesses trabalhos. Então, você vai ter duas vertentes de tratamento, que é a prevenção, que é logo após a lesão. Então, a gente julga que essa seria a melhor abordagem para esses pacientes, uma vez que essa perda começa logo após a lesão, né, nos primeiros meses. E o tratamento é quando você, após o diagnóstico, você só faz a intervenção após o diagnóstico de densitometria. Então, tem medidas que são comportamentais e de reabilitação, a questão de suplementação dietética, que é recomendada para todos, né? Então, reposição de vitamina D e suplementação ou adequação de ingesta adequada de cálcio para essa população, e o tratamento medicamentoso que a gente vai falar. E provavelmente o que tem menos trabalho, mas o que provavelmente deve funcionar melhor, é a associação de todas essas coisas. Os bifosfonados são os mais estudados, então tem evidência de melhora de ganho de massa óssea, prevenção de perda com alendronato 70 miligramas. Isso é um problema para esses pacientes, principalmente na fase aguda, porque eles ficam deitados e não dá para tomar o alendronato direito, né? Então isso é um problema. Então aí provavelmente o ácido zolendrônico seria a melhor opção. Para 4 miligramas não tem efeito, para 5 miligramas tem trabalho mostrando que previne a perda de massa óssea na fase aguda. Né? O problema do ácido zolendrônico, que em alguns pacientes pode aumentar o risco de fibrilação atrial, e esses pacientes tetraplégicos na fase aguda também têm instabilidades do ritmo cardíaco, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Né? E a grande vantagem é que a dificuldade de ingesta em relação aos outros bifosfonados. Né? O denosumab é potencialmente efetivo, a teriparatida tem um trabalho que mostra o uso de 10 miligramas associado com plataforma vibratória, e mostrou resultados interessantes. Tem que tomar cuidado com duas coisas, principalmente na fase aguda, em relação à hipercalcemia, que já acontece na fase aguda com esses pacientes. E aqui a gente usa fazer radioterapia profilática para ossificação heterotópica. Então, eventualmente, existe um potencial para o surgimento de sarcoma, né, questionável com o uso de teriparatida, então é uma coisa que a gente tem que considerar. Das medidas comportamentais, o único trabalho que mostrou uma evidência mais forte foi o uso de ortostatismo e de estimulação elétrica funcional em uma posição em que tem maior resistência, maior ativação do quadríceps, mas de um jeito muito intenso. Quer dizer, na prática, com quanto você consegue fazer, o paciente tem esse nível de atividade. Para a FESBike, que é aquela estimulação elétrica que simula, né, uma integração computacional do FES, mas assim com alta intensidade também, 5 vezes por semana, mostrou com algum viés, né, bastante viés no trabalho, que pode ter benefício. Todas as outras medidas, então ficar de pé, marcha robótica, andar, os vários meios físicos, nada disso se mostrou através dos trabalhos efetivo em relação à prevenção ou tratamento. Então era isso que eu tinha para falar. Agradeço aí a oportunidade